Estou com o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo. Olha, Tiago, repercussão gigantesca aqui no Congresso Nacional. O senhor é autor do requerimento de convite ao ministro da Agricultura, do ministro da Educação. Qual é o objetivo dessa convocação aqui no Congresso Nacional, deputado? Obrigado, uma boa noite a todos. Dizer que eu sou pai de filhos que realizaram a prova de ontem. E desde a hora que eles chegaram em casa e começaram a me relatar o que era a prova, realmente criou uma revolta na família. Primeiro pela questão do agro, né? Foi uma clara ofensa ao setor produtivo, de uma ignorância técnica e comercial, assim, impossível a gente imaginar uma ignorância daquele tamanho. E uma afronta que não ficou somente no agro, né? Questões, por exemplo, que questiona o importante acordo União Europeia-Mercosul. Isso tem um forte impacto no agro. Questiona, por exemplo, a questão da competitividade. A palavra competitividade na prova é questionada, que é o grande, na verdade, o grande potencial da agricultura brasileira. E esse afronta o agro numa clara demonstração de quem não conhece, quem não tem nenhuma responsabilidade. Por isso, o ministro da Educação precisa de vir aqui, o diretor de INEP precisa de vir aqui, o ministro da Agricultura, inclusive, precisa se pronunciar, porque ou ele se pronuncia ou ele se afasta do governo. Porque se ele não se pronunciar, ele é conivente com essa posição. E para piorar, o diretor do INEP disse que essa prova não teve nenhum viés ideológico com o governo, uma vez que ela foi elaborada por professores universitários e professores da rede pública. Isso é pior do que se tivesse tido um viés, porque que comprova que claramente, pelas palavras do diretor do INEP, então as universidades e as escolas públicas estão fortemente contaminadas por esse viés ideológico de esquerda marxista, que é um horror, porque a própria prova, ela elogia a ditadura da Coreia do Norte, né? Ela trata de questões específicas, por exemplo, como a supremacia chinesa sobre outras culturas e outras religiões. Ela faz manifestação clara de apoio ao Partido Comunista Chinês, ou seja, é uma prova que, em tese, ela começa pela Frente Parlamentar Agropecuária, pela anulação das questões que fala mal e mente sobre o agro brasileiro, mas nós já estamos levando a hipótese de cancelar toda a prova, porque ela afronta com a economia, com a moral, com a ética, ela questiona textos bíblicos, por exemplo, né? É uma prova muito subjetiva. A própria redação confusa realmente para levar os alunos. É um filtro que quer selecionar só alunos que pensam com a esquerda marxista para as universidades. É um recrutamento como se fosse para levar para o Partido Comunista Chinês. A gente continua acompanhando. Antes de retornar ao estúdio rapidamente, já tem uma data de quando esses requerimentos serão analisados, deputado? Nós vamos trabalhar para que a partir de amanhã, na terça-feira, que já tem Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, já possa ser apreciado os primeiros, e naturalmente na quarta-feira, na Comissão de Educação, na Comissão de Agricultura, possa ser apreciado esses requerimentos, porque nós vamos a fundo. O Brasil que trabalha, levanta cedo, produz, que honra pai e mãe, né, que tem Deus como a nossa grande referência, não pode aceitar esse abuso para as famílias brasileiras. Foi um afronto realmente essa prova do Enem. Eu voto. A impressão que se tem, eu li toda a prova, meus filhos fizeram a prova, a impressão que tem que é mais um exame de seleção de recrutamento do Partido Comunista Chinês do que propriamente para recrutar engenheiros, agrônomos, farmacêuticos, médicos, advogados, de tantas profissões importantes, cuja formação precisa de ter um cunho acadêmico, mas com esse exame de seleção não é profissional de futuro que nós vamos recrutar, não. Essa é a repercussão no Congresso Nacional, ao vivo com o deputado Evair de Mello. A gente continua aguardando essa análise dos requerimentos, viu, Tiago? É isso.